Bem-vindos a mais uma aula de correção de exercícios. Na apostila 3, aula de número 15, estrutura dissertativa ortodoxa. Essa também é mais uma aula de revisão. Vamos lá? TM, capítulo 6. Texto para a questão 17. Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma ponderável força contrária à variação. 17. Considere as seguintes afirmações sobre os 4 períodos que compõem o texto. 1. Tendo em vista as relações de sentido construídas no texto, o primeiro período estabelece uma causa cuja consequência aparece no segundo período. 2. O uso de orações subordinadas, tal como ocorre no terceiro período, é muito comum em textos dissertativos. 3. Por formarem um parágrafo tipicamente dissertativo, os 4 períodos se organizam em uma sequência constituída de introdução, desenvolvimento e conclusão. 4. O procedimento argumentativo do texto é dedutivo, isto é, vai do geral para o particular. Está correto apenas o que se afirma na questão 2, na 3 e na 4, ou seja, a alternativa correta é a E. Texto para questões 18 e 19. Mas a diferença mais essencial entre o palco e os 3 veículos de natureza mecânica reside em outro ponto. A câmera e o microfone são extensões do diretor, de seus olhos e ouvidos, permitindo-lhe escolher seu ponto de vista ou seu ângulo de audição, e transportar para eles a plateia por meio de variações de planos, que podem englobar toda uma cena ou fechar-se sobre um único ponto, ou cortando, segundo sua vontade, de um local para o outro. Se um personagem está olhando para a mão de outro, o diretor pode forçar o público a olhá-la também, cortando para um close-up da mesma. Nos veículos mecânicos, o poder do diretor sobre o ponto de vista da plateia é total. No palco, onde a moldura que encerra o quadro é sempre a mesma. Cada integrante individual da plateia tem a liberdade de olhar para aquela mão ou para qualquer outro lugar. Na verdade, no teatro, cada membro da plateia escolhe seus próprios ângulos de câmera e, desse modo, executa pessoalmente o trabalho que o diretor avoca para si no cinema e na televisão, bem como mutatis mutandis no rádio. Essa diferença, ainda uma vez, oferece ao teatro vantagem e desvantagem. No palco, o diretor pode não conseguir focalizar a atenção da plateia na ação que deseja sublinhar. No cinema, isso jamais pode acontecer. Por outro lado, a complexa e sutil orquestração de uma cena que envolve muitos personagens, uma característica de Chekhov no teatro, torna-se incomparavelmente mais difícil no cinema e na televisão. A sensação de complexidade, de que há mais coisas acontecendo naquele momento do que pode ser apreendido com um único olhar. A riqueza de um trincado contraponto de contrastes humanos será inevitavelmente reduzida em um veículo que nitidamente guia o olho do espectador, ao invés de permitir que ele caminhe livremente pela cena.
Questão 18. No palco, o diretor pode não conseguir focalizar a atenção da plateia na ação que deseja sublinhar. No teatro, isso jamais pode acontecer. Sempre levando em consideração todo o contexto, assinale a alternativa que encerra o mesmo argumento presente nas frases que constituem o período acima. Alternativa C. No teatro, a atenção da plateia nem sempre vai para onde o diretor deseja. No cinema, o foco da atenção é sempre previamente escolhido pelo diretor. 19. Assinale a alternativa cujo enunciado não contraria a argumentação apresentada no fragmento de texto de Martin Esmond. A alternativa correta é a E. As diferenças de recursos técnicos específicos e de forma de apresentação podem implicar vantagens ou desvantagens ao teatro em relação ao cinema. Texto para a questão 20. As condições de bem-estar e de comodidade nos grandes centros urbanos são reconhecidamente precárias por causa, sobretudo, da densa concentração de habitantes no espaço que não foi planejado para alojá-los. Com isso, praticamente todos os polos das estruturas urbanas ficam afetados. O trânsito é lento, os transportes coletivos insuficientes, os estabelecimentos e prestações de serviços ineficazes. Um exemplo disso é São Paulo, às 7 da noite. O trânsito caminha lento e nervoso. Nas ruas, pedestres apressados se atropelam. Nos bares, bocas cansadas conversam, mastigam e bebem em volta de mesas. Luzes e tons pálidos incidem sobre o cinza dos prédios. De repente, uma escuridão total cai sobre todos como uma espessa lona opaca de um grande cerco. Os veículos acendem os faróis altos, insuficientes para substituir a iluminação anterior. Em pouco tempo, as ruas ficam desertas, o medo paira no ar. 20. Com base nos acontecimentos sobre o tema, é correto afirmar que o texto é predominantemente. Alternativa C. Dissertativo, pois expõe ideias gerais, seguidas da apresentação de argumentos que as comprovam. Texto para as questões 21 e 22. Além de parecer não ter rotação, a Terra parece também estar imóvel no meio dos céus. Ptolomeu dá argumentos astronômicos de tentar mostrar isso. Para entender esses argumentos, é necessário lembrar que na antiguidade imaginava-se que todas as estrelas, mas não os planetas, estavam distribuídas sobre uma superfície esférica, cujo raio não parecia ser muito superior à distância da Terra aos planetas. Suponhamos agora que a Terra esteja no centro da esfera das estrelas. Nesse caso, o céu visível à noite deve abranger, de cada vez, exatamente a metade da esfera das estrelas. E assim parece realmente ocorrer. Em qualquer noite, de horizonte a horizonte, é possível contemplar a cada instante a metade do zodíaco. Se, no entanto, a Terra estivesse longe do centro da esfera estrelar, então o campo de visão à noite não seria, em geral, a metade da esfera. Algumas vezes poderiam ver mais da metade, outras vezes poderíamos ver menos da metade do zodíaco, de horizonte a horizonte. Portanto, a evidência astronômica parece indicar que a Terra está no centro da esfera das estrelas, e se ela está sempre nesse centro, ela não se move em relação às estrelas. 21. O terceiro período, para entender esses, da Terra aos planetas, apresenta no texto. A resposta correta é a B, o pressuposto da teoria de Ptolomeu. 22. Expressões que no texto denunciam subjetividade na apresentação dos fatos são: resposta D, tentar mostrar, suponhamos e parece realmente ocorrer. Texto para questões 23 a 26.
Navegar Alexandre em uma poderosa armada pelo mar Eritreu, a conquista à Índia. E como se fosse trazido à sua presença um pirata que por ali andava roubando os pecadores, repreendeu muito Alexandre de andar em tal mau ofício. Porém ele, que não era medroso nem lerdo, respondeu assim: Basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador? Assim é, o roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza, o roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito os Alexandres. 23. O sermão do bom ladrão é um dos mais célebres sermões do padre jesuíta Antônio Vieira e foi pregado pela primeira vez na Igreja da Misericórdia de Lisboa em 1655. Com base no texto, responda a passagem que vai de navegava Alexandre até sois imperador. É predominantemente descritiva, narrativa ou dissertativa. Por quê? Ela é narrativa, já que há um imperador que conta a história do encontro entre Alexandre e um pirata. O excerto contém as seguintes características típicas desse tipo de texto: a progressão temporal entre enunciados, sucessão de acontecimentos e transformações narrativas. 24. Transcreva o período do texto que melhor traduza a visão de mundo do enunciador e configure a conclusão do texto. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. O roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito os Alexandres. 25. Que tipo de relação se pode estabelecer entre o período citado na resposta da questão 24 e a passagem do texto referida na questão 23? O último período do fragmento promove uma interpretação genérica da realidade, por meio da qual o enunciador explicita a visão do mundo implícita na narrativa do encontro entre o enunciador e o pirata. Assim, a passagem narrativa do fragmento funciona como um exemplo concreto e particular, a partir do qual se extrai uma visão de mundo mais ampla. 26. Escreva um parágrafo dissertativo discutindo a atualidade do sermão do bom ladrão. Muito obrigada pela participação. Não esqueçam de fazer também os exercícios, porque é uma boa oportunidade de vocês revê-los e acertar caso tenha errado. Ok? Um grande abraço carinhoso e até!